Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Luciano Martins, aqui da Igreja Vida Cristã. Estou em Parnamirim, Rio Grande do Norte, faz parte da Grande Natal, essa cidade abençoada de Parnamirim. Hoje nós estamos aqui para ministrarmos a palavra. Hoje são 8 de janeiro de 2021. Estamos expondo as Escrituras. Hoje vamos expor os Salmos 29. Estamos fazendo isso capítulo por capítulo. Salmos significa cânticos, tanto no grego quanto no hebraico, os cânticos do povo de Deus. João Calvino diz que Salmos é como se fosse uma anatomia da alma humana. Martim Lutero diz que Salmos é uma Bíblia dentro da Bíblia. Os Salmos significa cânticos, e a palavra hebraica mais especial para falar de Salmos é Mizmor, e ela significa aí um cântico vocal instrumental. Nós temos vários tipos de salmos, temos gêneros, né? Temos salmos de louvor, salmos de lamentos, salmos de ações de graças, cânticos de confiança, salmos reais, salmos de sabedoria, temos salmos poéticos. Tem muita coisa que os salmos falam para a gente. Temos títulos históricos nos salmos, temos anotações musicais nos salmos, tem muita coisa nos salmos. Então, o salmos foi escrito um período aí grande. Para você ter ideia, Moisés escreveu os salmos, né? Davi escreveu os salmos, e vai até depois da volta de Israel do cativeiro da Babilônia. Então, a formação do livro durou vários séculos, chegando à sua presente forma algum tempo depois do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia foi que Salmos foi encaixado todo com esses 150 capítulos. Na verdade, são 5 grandes livros. O livro de Salmos tem 5 grandes livros que são anexados a um grande livro só, formando 150 capítulos. Nós temos Salmos de 1 a 41, é o primeiro livro. Salmos de 42 a 72 é o segundo livro. Salmos de 73 a 89 é o terceiro livro. Salmos de 90 a 106 é o quarto livro, e Salmos 107 a 150 é o quinto livro. Então, a tradição judaica diz que esses 5 livros, ou o número 5, foi escolhido para combinar com os 5 livros de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, que é o Pentateuco, né? Então a gente tem aí muita coisa boa. Então estamos expondo esses salmos. E hoje nós chegamos no Salmos 29. Salmos 29 fala sobre louvor e adoração ao nosso Deus. É um cântico de louvor a Deus, usando algumas expressões que os povos daquele tempo do rei Davi usavam para adorar seus deuses. E Davi usa essas expressões em relação a Deus, mostrando que só Deus é digno de louvor e de adoração. E é um salmos que mostra vitória nas batalhas, vitória nas guerras, e mostra o poder de Deus acima de todas as coisas, né? A voz do Senhor acima de todas as coisas. Deus é o vencedor sobre todas as inundações. Deus é o vencedor sobre todas as realidades humanas. Ele está entronizado em todas as coisas. Ele é soberano. É um salmos que fala do poder soberano de Deus, e depois fala desse Deus soberano que abençoa seu povo. Aleluia! Desceu então para abençoar o seu povo de uma forma extraordinária. Eu quero estar falando sobre isso. Vamos ler Salmos 29. Antes eu quero orar. Senhor querido e amado, te damos graças pela sua bondade, santificado seja o seu nome. Obrigado pela vida eterna. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância em Cristo Jesus, e por sua voz, que é mais importante do que tudo, sendo exaltada e falada através da Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Deus sopre sua vontade sobre nós. Salmos 29, versículo 1, a voz de Deus acima da tempestade, ou na tempestade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai, dai, reverenciai, mostrai, diga que foi o Senhor, né? Reconhecer o Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome,
Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então o Senhor está convocando a sua igreja, o seu povo, para adorá-lo acima de todas as coisas, na beleza da tua santidade. Ele é santo. Ele é santo. Existem dois significados de santo. O primeiro é a santidade na distinção da moral, e o segundo é a santidade na distinção de um ser distinto, de um ser único. Deus é Deus, Ele é um único Deus. Não existe um outro Deus como o nosso Deus, por isso Ele é santo, é distinto de tudo e de todos. Então está convidando aqui para nós adorarmos ao Senhor na beleza de toda a sua santidade. E ele começa então a falar sobre a voz do Senhor. Versículo 3 ele diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, e troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Então, sobre as águas Deus está falando, no meio do mar, águas, mar. A águas é apresentada na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, como sendo situações difíceis, de calamidade, situações de sofrimento. E aqui o texto sagrado diz que Deus está acima de todas as águas. Águas, quando fala mar, quando fala no Velho Testamento, fala muito sobre o mal e sobre o caos. Deus está acima do mal e está acima do caos. Ele é o Senhor, sua voz troveja sobre as águas. O trovão da voz de Deus, os trovões. Aqui a impressão que dá é que Davi está numa montanha bem elevada, pode ser no Monte Carmelo, olhando para o norte e vendo o monte que fica no Líbano, olhando para o sul e vendo os desertos, e olhando para o mar e vendo uma grande tempestade. É como se Davi estivesse numa montanha bem alta e tendo essa visão e vendo Deus em tudo. Primeiro olhando lá para o monte onde tem o Líbano, um monte maravilhoso, e lá Davi está dizendo: o Senhor troveja lá, o Senhor faz abalar os cedros do Líbano. O Monte Hermon, ele faz abalar esse monte lá no Líbano, que são sinais. Isso aí é o versículo 5, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Aí é o sinal, durante muitos anos, os cedros do Líbano, essas árvores lindas, maravilhosas, foram consideradas como sinais de orgulho, de soberba, de arrogância. Mas a voz do Senhor quebra o orgulho, a soberba e a arrogância. Ele despedaça os cedros do Líbano, ele quebra a arrogância humana, ele quebra e despedaça a arrogância humana, ele está dizendo aqui. Ele troveja sobre as águas, o lugar onde há muito sofrimento, calamidade, caos e o mal. Deus está trovejando lá acima de tudo. A sua voz é poderosa, versículo 4. A voz do Senhor é cheia de majestade. É muito poderosa esse livro. Esse capítulo do livro de Salmos, capítulo 29, tem por objetivo mostrar a soberana voz de Deus e poderosa voz de Deus, que troveja, que se manifesta lá no Monte Hermon, arrogante, soberbo, prepotente, cedros do Líbano, e destruindo, que troveja lá no meio do deserto e abala e estremece o deserto, e que governa, preside e controla o caos que existe no mar, nas muitas águas. É Deus mostrando que Ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Ele diz, versículo 5, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. É como se Davi estivesse lá em cima, numa montanha, e vendo ali longe o Monte Hermon, que é cheio de cedros do Líbano atrás, e dizendo que o Senhor despedaça toda essa arrogância humana e quebra tudo com sua voz. Versículo 7, a voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. É como se ele estivesse agora em cima da montanha, provavelmente no Monte Carmelo. Não sabemos exatamente onde Davi está, uma montanha lá na Judéia, onde ele conseguisse ver no norte o Monte Hermon e conseguisse ver os cedros do Líbano e ver que Deus troveja e que Deus despedaça os cedros do Líbano, e ver também que Deus faz abalar o deserto ao sul de Israel, as regiões mais desérticas. O Senhor despedaça todo o deserto. Na verdade, a expressão usada é treme o deserto. Ele faz tremer
o deserto das nossas vidas, nós podemos aplicar em nós. Ele faz despedaçar o nosso orgulho, o orgulho do ser humano, caído e perdido, ele faz despedaçar com sua voz, e com sua voz ele faz tremer os desertos da nossa frustração, porque ele é Senhor e ele controla todas as coisas. Aleluia. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, o Senhor despedaça chamas de fogo. Aí ele continua, versículo 8, versículo 9, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, no seu tempo tudo diz glória, glória. Agora ele está dizendo que a voz do Senhor cria, ela é criadora, ela faz, lá no deserto da Judéia, em Jerusalém, ao redor de Israel, a voz do Senhor é que está dando cria, a voz do Senhor é que está gerando vida. Assim é a nossa história, assim é a nossa vida. É a voz do Senhor que dá vida, que dá cria, que faz, aqui ele usa as corças darem cria, trazendo vida, que desnuda os bosques, ela vai, destrói todos os bosques e tira tudo dos bosques, desnuda os bosques, no seu templo tudo diz glória. É uma voz poderosa, é uma voz de extermínio também, que extermina todas as coisas, que tira tudo da frente, para que aconteça exatamente o que a voz do Senhor diz. Nada pode ir contra essa voz. Então tudo no seu templo, tudo na sua presença diz glória, 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 aleluia. Versículo 10, ele diz: o Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. Que é poderoso, né? Os dilúvios da vida, as muitas águas. O texto está dizendo que Deus é que preside, Deus é o presidente do dilúvio, Deus é o controlador dos dilúvios da nossa vida. As águas, quando se levantam, Deus está controlando as águas das nossas vidas. Os dilúvios que se levantam contra nós, Deus está presidindo, está controlando todas as coisas. Deus é o Deus que levanta, Deus é o Deus que abate, Deus é o Deus que tira do monturo e Deus é o Deus que coloca no monturo. Deus é soberano, Ele é o Deus que preside todos os dilúvios da vida. Cabe ao homem apenas se esconder. Quando começa o mar trovejar e os dilúvios se levantar e o tsunami vem para cima do homem, o homem tem que fugir e se esconder. Ninguém consegue resistir à voz de Deus, partir para cima da voz de Deus. Ninguém consegue ir contra a voz do Senhor, porque ela é poderosa, é majestosa, ela é santa. É impossível, apenas o homem consegue se esconder. Ele acha, né, que se esconde, porque até nos maiores recônditos da vida, nos maiores esconderijos da nossa alma, o Senhor vai lá com a sua palavra e com sua voz e nos transforma e atinge a nossa vida. Então ele preside os dilúvios da vida. Ele preside. E o versículo 11 encerra de uma forma poderosa, interessante, né? Desde o versículo 1, no capítulo 29, está falando da soberania da voz de Deus, do poder da voz de Deus, o poder da voz de Deus que preside destruição, o poder da voz de Deus que despedaça a arrogância humana, o poder da voz de Deus que faz tremer os desertos da nossa vida, e ele termina dizendo que o Senhor dá força ao seu povo. Isso é lindo, né, gente? É um Deus maravilhoso que chega e dá força ao seu povo. Um Deus lindo e maravilhoso que chega e com sua voz também dá força ao seu povo. Está precisando de força, irmão? A voz do Senhor. O Senhor te fortalece nessa hora. Ele abençoa o seu povo com paz. A voz do Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Isso não é lindo? Não é lindo? Deus soberano que controla tudo, que preside tudo, que está por trás do caos, que está por trás do despedaçar o jugo, despedaçar a arrogância, a soberba do homem, que está por trás do despedaçar e do fazer estremecer os desertos da vida, que está por trás de tudo, que controla tudo, é soberano. Chega agora no final dos Salmos, ele diz: Deus é um Deus que dá força ao seu povo, Deus é um Deus que dá paz, abençoa com paz o seu povo. Isso é lindo, isso é para você. Você recebe nessa manhã Salmos 29, os salmos da majestade da voz de Deus, que controla tudo e todos, que governa tudo e todos, que preside tudo e todos, que está dizendo nessa manhã, está dizendo nessa madrugada, nesse dia, nessa hora, nessa tarde, nessa noite, não importa a hora que você está ouvindo, está dizendo que Ele te abençoa, te dá força. A voz do Senhor é tão poderosa assim, por sua voz Ele pode te dar força nessa manhã, nesse dia, nessa noite, nessa madrugada, te fortalecer, te levantar. E essa força que Deus dá é a força que vai trazer paz para você. Isso não é lindo?
Isso é maravilhoso, isso é um Deus maravilhoso que nós temos, um Deus Todo-Poderoso. Vamos nos regozijar nesse Deus lindo, irmãos. Nos alegrarmos nesse Deus Todo-Poderoso, um Deus maravilhoso que está ali perto do seu povo e trazendo paz, alegria e bênção para o seu povo. Aleluia. Deus está hoje nessa manhã dizendo que com sua voz, que é poderosa, majestosa, que controla tudo e todos, e Ele é soberano, Ele chega até você com amor, com graça, bondade, te fortalece. Receba a força nessa hora, em nome de Jesus. Receba a força que te traz paz. A força que te traz paz. A bênção do Senhor. Vou orar por você. Pai, abençoa teu povo, como o Senhor disse na sua palavra. Sua voz traz paz, segurança, tranquilidade, conforto, alegria, ânimo, júbilo, salvação, redenção. Senhor, tudo que sua voz faz, que traz força ao seu povo, a sua voz que estremece os desertos do Cádiz, sua voz que estremece os desertos do sul, a sua voz que faz despedaçar os cedros do Líbano. Oh, a sua voz, Senhor, poderosa, que abençoa, que estabelece, que levanta, que derruba, a sua voz que preside os dilúvios da vida, a sua voz que é cheia de majestade. Tributamos ao Senhor em adoração e louvor ao seu santo nome. Toda glória, toda honra e toda adoração seja ao Senhor. Por sua voz recebemos de ti, pedimos e recebemos a sua força, Pai. Se sua voz é tão forte assim, eu fico pensando, Pai, quão forte é sua voz em nossas vidas. E quão forte a sua voz pode nos deixar, quão forte a sua voz pode nos preparar, quão forte a sua voz pode nos adestrar, quão forte a sua voz pode nos preparar para o futuro, para o que virá, e nós precisamos e dependemos da sua voz que é poderosa. Aleluia! Em nome de Jesus, obrigado, Pai, sua voz que nos abençoa com paz. Quão cheia de shalom e de paz é a sua voz. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. É isso, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Se vocês puderem nos ajudar, estamos precisando da ajuda dos irmãos que se associem conosco no tocante a dar e receber. Se você quiser ofertar, você pode ofertar no Pix do Ministério Internacional Vida Cristã. Nosso Pix é 05-699-436-0001, dígito 34. Esse é o nosso Pix. Vai dar direto na conta do Banco do Brasil, do Ministério Internacional Vida Cristã. Se você não tiver Pix, você pode ofertar na conta do Banco do Brasil, agência 1845, dígito 7, conta corrente 20-182, dígito 0. Vai dar direto lá o nosso Pix, conta do Banco do Brasil. Agora, pelo Pix você não paga transferência, pelo Pix você não tem limite de horário, pelo Pix você tem essa liberdade de fazer suas transferências, tá bom? Muito obrigado pela ajuda dos irmãos, aqueles que têm colaborado com o nosso ministério. Nós queremos agradecer em nome de Jesus Cristo, e que a voz do Senhor troveje sobre sua arrogância nessa manhã, que a voz do Senhor troveje sobre sua vida nessa manhã, que a voz do Senhor troveje sobre todos nós nessa manhã, para despedaçar a nossa arrogância, despedaçar o nosso deserto e, sobretudo, para abençoar o seu povo poderosamente, em nome de Jesus. Paz, queridos, até mais!